Bom, recentemente, isso aí tem menos de 2 meses, o Mais Um Podcast, aquele podcast não tem absolutamente nada, acabou recebendo na sua bancada lá dois candidatos a deputado por São Paulo, o Kaique Mafra e o Robson Calabianchi, que atende pela alcunha de Fuinha. São dois jovens, eles não devem ter nem 25 anos, é, e eles mostraram que têm duas personalidades completamente diferentes. Pelo que eu vi ali, o Fuinha é um cara mais introspectivo, é um cara mais quieto, né? Quando questionado sobre algumas questões políticas, ele colocou Deus no meio, sabe-se lá por quê. Ok, ele pode ser protestante, tudo mais, eu acho que tem que ser mesmo, mas acontece que tem que separar as questões aí, cara. Não pode ficar colocando Deus no meio quando você é justamente questionado politicamente, né? Aí quando ele mostrou isso aí, eu já pensei, pô, aí seria roubada, cara. O pessoal eleger esse cara aí, seria roubada, né? E o Kaique Mafra era o contrário do Fuinha, era um cara com muito mais desenvoltura, um cara mais expansivo e tudo mais. E claro que, sob esse traço de personalidade, o pessoal já poderia tá instigado a votar nele, até porque ele é bolsonarista, blá 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 blá. Teve aquele acontecimento em que ele invadiu o evento onde estava o Lula e o Alckmin, invadiu, foi contido pelos seguranças rapidamente. Mais uma vez agradecer, Luiz, a tua coordenação, ao papel da Fundação Perseu Abramo, ao papel do PT, ao papel dos partidos que estão aqui nessa mesa, e dizer para vocês é o seguinte: sem vocês, 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 nós não conseguiremos governar esse país. Nós vamos precisar de todos vocês, para que a gente possa governar esse país e fazer com que não apenas a democracia seja reconquistada. Tomou porrada e tudo. Bom, eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Então, o Mais Um Podcast, que inclusive foi alvo aí de reclamações falando que, pô, esse programa, excelente, esse programa aí, ele não é espontâneo porque ele é produto de uma emissora aí da grande mídia, a Rádio Jovem Pan, né? Então ele não tem aquela espontaneidade dos podcasts, né? Eu acho isso aí bobeira, cara. Eu acho isso aí bobeira, até porque o pessoal da Jovem Pan apenas pegou esse boom aí de podcasts, né, entre aspas, que bombou mesmo, fez muito sucesso. Tanto é que tem diversos, entre aspas, podcasts aí, os quais a grande maioria das pessoas nunca ouviu falar. Tem muitos aí, cara, tem muitos. Tem os principais, que são o Flow, são aquele Inteligência Limitada, o que o A Deriva, não, Na Deriva, que eu gosto. A Deriva, pô, Na Deriva, que eu gosto, pra mim é o melhor de todos. Tem aquele do Eu Fico Louco, onde inclusive protagonizou uma mentirada lá envolvendo aquele, acho que é rapper, né, o Dinho Alves, que é ex da MC Mirella, que fingiu discussão, fingiu briga lá com o anfitrião lá, aquele sem graça pra caramba do Christian Figueiredo, né? Tem diversos aí que estão no topo, né? E outros que, vou repetir aqui, a grande maioria das pessoas nunca ouviu falar. Então a Jovem Pan viu que esse segmento estava fazendo muito sucesso, aí tascou esse Mais Um Podcast aí. Eu acho um programa interessante, cara. Eu só achei besteira quando eles pegaram aquela Liliane Ventura para entrevistar. É uma mulher que teve um confronto com o Paulo Pavese, que é um senhor que teve um problema com um filho, né? O filho dele acabou sendo morto, né? Tiraram os órgãos do filho dele, e ele brigou na justiça, os médicos foram condenados, e não trouxeram o Paulo Pavese para fazer o contraponto, não na entrevista da Liliane Ventura, mas não trouxeram o Paulo Pavese para ser entrevistado, para justamente apresentar o tal contraponto contra essa Liliane aí, né? Mas de resto, enfim, aí o Mais Um Podcast, né, também ele teve a excelente adição lá do Marco Antônio Costa, que é o cara que faz às vezes de questionador, e ele é necessário
pro programa. Ele substituiu o Igor Valois, que é chamado de Índio Marielle, Índio Manauara, né? Mas acontece que o Igor Valois não fazia o questionador. Ele era um cara politicamente correto, é um cara politicamente correto, inclusive. E o Marco Antônio Costa, ele é tão necessário que ele acaba cortando as asinhas de gente que propaga certas besteiradas lá no programa, né? E isso aí em relação a ser convidado, né? Tipo o que aconteceu com Flávio Pavinato, que é um dos fundadores do MBL. Mas eu já ouvi dizer do Alan dos Santos que o fundador do MBL foi o deputado Paulo Batista, aquele cara do raio privatizador. Então, fiquei meio confuso nessa aí. Enfim, aí o Flávio Pavinato foi questionado bastante pelo Marco Antônio Costa. O cara ficou, inclusive, atacando o Marco, né? Inclusive atacando nas questões pessoais envolvendo sexualidade, cara. Perguntou se o Marco era gay e tudo, porque o Flávio é gay, certo? Isso aí é problema do cara, o cara, né, dá o que é dele. Mas acontece que eu acho que o sujeito tem um problema pessoal envolvendo essa questão de sexualidade, porque ele sempre coloca isso aí nas duas entrevistas dele, que ele fez uma lá no Pânico e outra no Mais Um. Ele colocou isso aí em pauta, né? Tipo, eu notei que o cara tem um certo problema de aceitação com ele próprio. E aí precisa ficar manifestando esse ressentimento em cima dos outros. É tipo esse questionamento aí que eu acabei de falar dele, perguntando se o Marco era gay e tudo, né? Isso aí, inclusive, ele colocou em uma espécie de bate e volta, né, em que o Marco sequer estava atacando o cara. E eu penso assim, se esse cara for candidato a alguma coisa aqui por São Paulo, ele seria eleito, cara. Porque, primeiro, o que mais tem aqui em São Paulo é gay, né? Isso é muito mais do que qualquer outra cidade do Brasil. Lá no Rio de Janeiro, tem, né, obviamente, mas não tem tanto quanto aqui. E ainda mais gente que é militante, cara. E pelas besteiradas que ele falou, o cara é a favor de aborto. Falaram pra mim que ele votaria no Lula, cara, em contraponto ao Jair Bolsonaro, mas isso aí já prova que o cara é de esquerda, né? Já provou. Não, eu acho que independente disso aí, o cara já mostrou que era de esquerda. Não por seguir, mas pelas besteiradas políticas que ele falou, né? Enfim, aí o Marco Antônio Costa é uma excelente adição pro Mais Um Podcast, cara. Excelente adição, porque se ele não tivesse lá, voltando ao Flávio Pavinato, o Flávio não seria questionado, cara. Porque, o Alba X-Spider, apesar de entender um pouco de política, ele não questionaria o Flávio. O Alba não é um cara de embate, de discussão. Eu havia notado isso aí há muito tempo. O Diego Delari, não entende porcaria nenhuma de nada, certo? Ele pode ser aí um bom produtor e tudo mais, mas fora isso ele não entende absolutamente nada, né? Ele inclusive é a parte ignorante do programa. Aí você pega lá o Eric Surita, que é o filho do Emílio, também não entende de política, né? Ele também não é obrigado a entender. Ele faz às vezes lá de anfitrião, é ele quem abre o programa, interrompe, né, o Marco Antônio Costa quando não tem que interromper, e tudo mais. Mas enfim, se o Marco não tivesse lá, o Pavinato não seria questionado, cara, né? Aí então o Mais Um entrevistou o Kaique Mafra e o Robson Calabianchi, o Fuinha, e veio à baila aquela questão do Kaique ter invadido o evento do Lula e do Alckmin, gritando, vai voltar a cena do crime, né? Isso aí questionando o Geraldo Alckmin, que havia falado isso aí no comício criticando o Lula, que o Lula queria voltar à cena do crime, no sentido, obviamente, de ser eleito presidente, de novo. Sim, eu queria aproveitar para falar algo sobre o Lula, sobre esses eventos recentes dos quais ele participou, inclusive para fazer uma comparação na época em que ele era presidente. Não sei se vocês perceberam nesses eventos recentes, mas a voz dele está muito deteriorada, cara. A voz do Lula está muito deteriorada, certo? Se você fizer justamente uma comparação na época em que ele era presidente, a voz dele está muito diferente. Está muito diferente.
quando eu havia notado, isso aí antes desse evento aí que foi interrompido pelo Kaique Mafra, né? Eu havia notado que o sujeito, né, ou ele estaria exagerando na bebida, todo mundo sabe que o Lula é um conto mais beberrão, né? O pessoal lá fora com certeza também sabe disso, os que se importam com o Brasil, né? né? E ou então ele estaria fazendo uso de crack, cara, porque o cracudo, não sei se você sabe, mas o cracudo, quando ele usa muita droga, ele acaba com a voz prejudicada, né, a partir, obviamente, das pregas vocais, e a voz dele soa como uma espécie de balido metálico, sacou? Fica horrível, fica muito esquisito, né? E eu notei isso aí a primeira vez quando o Lula fez um miguezinho aí em um discurso, falando que para resolver essa guerra de Rússia e Ucrânia, ele colocaria o Putin e o Zelensky, né, em uma mesa de bar, né? Aí para você ver como é que é o nível do cara. Mas, como eu havia falado, né, foi um migué dele. Eu não faria isso aí se fosse presidente, eu não faria isso aí. Ele sabe muito bem que a situação não é tão simples assim de resolver, né? Inclusive, se isso fosse aventado, o pessoal riria da cara dele, né? Enfim, aí ele falou, né, que colocaria o Putin e o Zelensky em uma mesa de bar e falaria: "Pare com essa guerra!" Por isso eu queria pedir para vocês, para a gente avisar para o Putin, avisar para o presidente da Ucrânia, avisar para o Biden, avisar para o presidente dos países europeus: parem com essa guerra! Né? E eu notei, cara, a voz do sujeito tá falhando, meu irmão. A voz do cara tá desaparecendo, né? E eu havia realmente aventado a possibilidade do sujeito ou tá exagerando, né, na bebida, ou então que ele estaria fazendo uso de crack, meu irmão. Certo? Porque aí você pega esse migué aí que ele deu, cara, você nota que ele fala esse tipo de coisa. Ó, você pega a entrevista dele lá no Podpah, você pega também outros discursos aí que ele deu. Você pega aquele em que ele falou sobre a máscara, né? Ele havia falado que a máscara era um cabresto, né? E realmente é. Mas depois disso aí ele havia falado que era necessário usar máscara para o que mesmo? Diferenciar desse desgoverno, blá 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 blá. Você sabe que tudo isso aí é papo furado, cara. É papo furado de 171 nato, que tem o costume de ficar ludibriando os outros, né? E vou adicionar mais uma coisa. Você pega quando ele assumiu que mentia para os governos aí mundiais, quando falava que lá no Brasil tem não sei quantos milhões de crianças passando fome na rua, né? Ele assumiu que era mentira, assumiu que era 171 da parte dele. Certo? O cara é malandro e é 171 nata, mas como é aquela coisa, né? Como falou o Bezerra da Silva, né? Malandro demais se atrapalha. Então a gente soube disso aí. Até porque o cara mantém a língua solta, né? Ele assumiu, né, como eu havia acabado de falar, e o pessoal de esquerda quer esse cara para ser presidente de novo, mano. Né? Quer esse 171 salafrário do caraca para ser presidente de novo, né? Então eu penso assim, cara, vai chegar um momento em que esse sujeito aí não vai mais conseguir falar mesmo. As pessoas não vão mais conseguir entender o que ele vai falar, o que ele estaria tentando falar. Eu penso que essa galera também que vive circundando ele, que anda com ele, tipo aquela Glaze Hoffman, a amante, né, a que tem um codinome de amante, né, deve aturar, justamente por ser aliada do Lula, cara. Ela não deve concordar com tudo que ele fala, cara. E não deve aturar todos os exageros dele. Não sei se vocês se lembram aí, mas não sei se vocês viram também, mas teve um evento onde ela reclamou do cheiro de cachaça, cara. Teve um comício aí onde ela reclamou do cheiro de cachaça, que obviamente vinha do Lula. Certo? Então ela tem que aguentar, tem que, como é que fala o pessoal gamer, né? Tem que tancar algumas situações aí, alguns exageros que o sapo barbudo faz, né? O cara é 171, meu irmão, 171 do caraca. E isso aí até me fez lembrar de uma festinha que ele deu, né, com a Daniela Mercury, com a Janja, com alguns dos apoiadores dele, com alguns, né, porque ele não se abre para todo mundo, né, apesar de ser conhecido como o pai dos pobres e tudo mais, não levaria um pobre, tipo o quê? Para
ser convidado no seu casamento naquela mansão que ele deu em um bairro nobre aqui de São Paulo. O cara é pai dos pobres e se casou numa mansão, num bairro rico. O cara é pai dos pobres, mas estava ostentando um relógio de 80 mil. Então o buraco é mais embaixo. Não é exatamente como esse pessoal pensa que é. Aí a Daniela Mercury, inclusive, estava de olho na Janja, cara. Se bobear naquela festa ali, devem ter passado o rodo na Janja, né? Devem ter passado o rodo até no Lula, se bobear, cara. Deve ter passado o rodo até no Lula, se bobear. E a Janja é uma senhora bonita, cara. Agora a Daniela Mercury está evoluindo como vinho, cara. Evoluindo no sentido de que quanto mais envelhece, melhor fica. Isso aí em relação ao corpo, porque em relação às ideias, em relação à mente, tá ferrada. Então o Lula, ele passa esses migués aí, cara, para agradar o povo, mas acontece que eu acho que é mais para agradar a si próprio, cara. Porque, bom, é claro que ele não acredita nas merdas que fala. Já havia falado que ele assumiu que mentiu para os líderes mundiais quando falou que tinha trocentas crianças passando fome na rua. Ele não acredita nas merdas que fala. Mas acontece que eu acho que ele faz isso aí, mais essas mentiras aí, esses migués, para satisfazer a si próprio, cara. Mais para si próprio do que para os outros, sacou? Eu já tenho idade demais, eu já vivi demais, eu já tenho experiência demais, e eu não vou enganar o povo mais uma vez. O Kaique Mafra também havia sido entrevistado pelo Paulo Figueiredo, para justamente falar, detalhar sobre essa invasão que ele cometeu lá no evento do Lula e do Alckmin, né? Enfim, eu tava pensando assim, bom, o moleque, sendo um moleque, sendo um jovem, ele poderia justamente fazer essas vezes aí de intempestivo, de cara que é muito impulsivo, de meter os pés pelas mãos, blá 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 blá. Mas você acha que a partir disso aí, a partir do que ele cometeu, seria uma pessoa confiável para te representar enquanto político? Seria? Porque, cara, você olha para o passado, isso aí tem pouquíssimo tempo. Pega a molecada do MBL que traiu o pessoal de direita que colocou eles lá em cima, porque eles foram votados por gente de direita, por gente que tem o que mesmo? Aquele pensamento de que os caras estavam do lado do Jair Bolsonaro durante certo tempo, os caras defendem as coisas que eu defendo, então eu vou votar nos caras. Mas ainda assim, eu vou repetir aqui, eles traíram tanto o Jair Bolsonaro quanto os seus eleitores. E não demorou muito tempo para rolar esse tipo de traição, cara. Não demorou muito tempo. Mas ainda assim, o Kim Kataguiri foi eleito deputado. O Fernando Holliday, que foi o primeiro aí do MBL a ser eleito para um carguinho, foi eleito vereador e reeleito. É como se não tivesse outro candidato que prestasse aqui em São Paulo. O Arthur Moledo Duval, o Mamãe Caguei, foi eleito deputado. Aí tá certo que hoje tá meio dividido, O pessoal que se mostra como bolsonarista arrependido ainda tá do lado do MBL, alguns deles, e poderia reeleger o Kim, e tudo. Ok, cara, isso aí é o direito deles, certo? Mas acontece que, cara, eu vou repetir aqui, o pessoal traiu os direitistas, Não estou falando necessariamente bolsonaristas apenas, até porque tem gente que é de direita e não é bolsonarista, tipo eu, certo? Mas, cara, você pega essa situação envolvendo o MBL, envolvendo a juventude, e por conta da sua emoção, de novo, você vai se deixar enganar? Mas aí então até algumas pessoas poderiam falar que, mas ele foi bravo, ele foi lá, confrontou o Lula, confrontou o Alckmin, blá 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 blá. Cara, mas acontece que teve método para fazer esse tipo de coisa. Ele passou por tudo isso justamente para chamar a sua atenção, a atenção de gente de direita, para votarem nele, cara. Simplesmente isso. Ou seja, o cara já mostrou que é malandro.
já mostrou que é um canalha. Aí tu vai cair na dele? Sobre o Robson Calabianchi, eu nunca li alguma coisa polêmica, né, no ramo da política envolvendo ele. Vai, Xande. Primeiro aí, Xande. 2, 3 e... Foi alto. Foi alto. Ainda não sei, certo? Mas o Kaique Mafra mostrou para você que não deve ser votado. Não deve ser votado, porque você vai se enganar de novo, cara, se bobear. Porque eu não sei os meandros da personalidade do cara, né? Mas ele mostrou aí que não presta. Já, a partir daí já mostrou que não presta. Tanto que o pessoal lá do Mais Um Podcast ficou zoando ele, né? Falando que, você fez isso aí de caso pensado, né? Blá, blá, blá. Você sabia que teria uma repercussão, né? Pô, claro que sabia, cara. Tanto é que ele fez o que fez. Aí tu vai cair nessa aí de novo, cara. O MBL, ok, cara, a gente não pode tomar como geral o exemplo que aconteceu com o MBL, né? Mas, eu vou repetir aqui, o Kaique Mafra já mostrou que não presta, né? Podem ter outros jovens aí que querem entrar para a política e que sejam realmente bem intencionados, que não fariam o que o Kaique fez, mas isso aí a gente vai ver mais adiante. Algumas pessoas até poderiam dizer também, justificar dizendo que, mas acontece que, tem um Nicolas Ferreira lá, que está fazendo um excelente trabalho, né? Pelo que eu vi, o Nicolas também não tem um histórico de polêmicas, de situações questionadoras, sacou? Né? É um cara meio aparecido, mas eu achei desnecessário o cara dar trela pro Nando Moura, cara. Mas o Nando Moura foi o que é arrebentado por ele no argumento, blá 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 blá, né? É meio que você manifestar aquele pensamento infantil, não infantil, mas de adolescente, de o cara fez isso e aquilo, né? Eu entendo, cara. Mas não precisava você dar trela pro Nando Moura, cara. Você tem que colocar ele, né? Ou você tem que confrontar ele, né? Ou então desprezá-lo. Eu acho que o desprezo seria excelente, cara, mas acontece que, por outro lado, também você tem um séquito de retardados que segue ele, né? Mas eu acho que o Nicolas Ferreira deveria ter desprezado o Nando Moura. Eu acho que sim. E eu vi aí que recentemente ele está lá em BH, né? Porque ele é vereador por BH. Ele está confrontando uma deputada lá do PSOL, não, uma vereadora psolenta, né? Segundo o Rodrigo Amorim, né? Que cunhou, não havia cunhado o termo psolenta, se bobear. Mas enfim, eu estou pegando o termo emprestado aqui. O Nicolas Ferreira está confrontando lá uma vereadora psolenta, que aí eu chequei, né? Uma sapatão, mas ela é bonitinha, cara. Uma sapatinha bonitinha, cara. E aí, então ele tá confrontando ela lá, certo? Mas, ok, não tem um histórico de polêmicas envolvendo o Nicolas Ferreira. Cara, mas acontece que não é porque ele não tenha, né, que a gente deve abrir a porteira aí para essa juventude que quer ser política, cara. Né? Porque, vou repetir aqui, o Kaique Mafra já mostrou que não presta. Já mostrou, ele veio com esse método aí de invadir o evento do Lula. Inclusive eu até fiquei surpreso quando o Metrópolis falou que o Lula anda cercado de seguranças com submetralhadoras, cara. Por mais que, ok, o PT teve lá, ainda tem, né, sua relação com a bandidagem, né? Cara, mas acontece que, cara, pro Lula, que um cara foi condenado, não foi inocentado, cara. Foi condenado, foi preso e tem seguranças com submetralhadora, parceiro.
Eu achei isso aí meio exagerado, né? Não quer dizer que eu não acredite, mas eu achei exagerado você ter esse tipo de coisa aí, cara. Você ter esse tipo de segurança guardando o Lula, né? Mas enfim, aí Kaique Mafra já mostrou que não prestava, cara. E você vai cair na dele, cara. Você tem esses jovens aí imitando o pessoal do MBL, né, para aparecer, para justamente pegar o seu voto. Você vai depositar sua confiança nesse pessoal aí, parceiro. A essa altura do campeonato já dava para todo mundo estar vacinado em relação a esse tipo de gente. Já dava para ter, para ter se vacinado. Então eu penso assim, aqui em São Paulo, cara, é muito mais do que o Rio de Janeiro, é celeiro para esse tipo de candidato, cara. Você pega aqui a esquerda, né, a esquerda como um todo, não apenas a petista, mas a da extrema esquerda também, o pessoal obsolento, vai ser eleito e reeleito sempre aqui, sempre. Né? Você pega aqui o vereador que foi mais votado na última eleição para prefeito aqui, foi o Eric Hilton, né? Os caras votaram nele em peso, certo? É um transexual, né? E aqui a militância é muito mais organizada do que no Rio de Janeiro também. Aqui você tem, aparentemente, né, você tem muito mais pessoas que... Cara, é só você ver a quantidade de cartazes, a quantidade de deturpações que eles fazem aqui no patrimônio público, cara. Tipo o que? Isso vai desde, né, as pichações, de cunho político, envolvendo também questões de você ficar alterando placa de rua, né, que isso é crime. Isso é crime, mas o cara não vai ser preso. É tipo você dar comida para pombo, que também é crime. E também é crime, cara. Mas o pessoal não vai, né, não vai preso por isso, certo? E eu notei que através dessas intervenções que o pessoal militante faz, que eles têm uma grande criatividade, né? Eu acho que a única coisa boa da militância esquerdista aqui em São Paulo é a criatividade deles, né, para bolar ideias e tudo, né? Mas eles estão usando essa criatividade para o mal, né? Né? Infelizmente. Então eu penso que assim, aqui sempre vai ser celeiro para esse tipo de gente, cara. Sempre, sempre vai. E o pessoal de direita, né, como se espera, eles não se manifestam da mesma forma. Eles não se manifestam. Tanto é que, pô, se bobear, se eu utilizar uma camisa aqui, ou então um boné Bolsonaro 2022, não vou poder entrar em qualquer lugar, cara. Não vou poder entrar em qualquer lugar, não vou poder nem andar por aí em qualquer lugar também, cara. Porque existem alguns bairros, alguns locais aqui de São Paulo, cuja predominância é esquerdista. E estou falando num lugar que é de classe média alta. Até porque, pô, você imagina que o pessoal lá do povão, pessoal da periferia, é de esquerda em sua maioria? Claro que não, pô. Claro que não. Né? O povo, eu já falei isso aí umas trocentas vezes aqui, sempre vou ter que falar. O povo brasileiro, em sua grande maioria, é de direita. É de direita. Certo? Mas você encontra essas disparidades aí entrando em alguns locais aí que são da classe média alta, cara. Você vai encontrar uma maioria de esquerda. Uma maioria que está inserida aí nessa militância, nesses coletivos aí feministas, de movimento negro, de movimento gay e tudo. E se bobear, você vai acabar sendo confrontado por essa galera. Enfim, para fechar esse papo aí, papo chato pra caraca, o Kaique Mafra não deveria ser votado, cara. Não deveria, porque ele, vou repetir aqui pela última vez, ele já mostrou, a partir desse método aí que ele teve, lá enchendo o saco do Alckmin, do Lula, já mostrou que não presta pra você. Já mostrou pra você que não vale nada.